Imagine um segredo tão pesado que poderia destruir um império. Um homem que construiu tudo com mentiras, dinheiro e culpa, acreditando que o passado jamais o alcançaria. Mas e se, em uma única noite, uma desconhecida segurando uma chave antiga pudesse desmoronar tudo? Esta é a história de um reencontro que ninguém viu chegar. Uma verdade que vai fazer seu coração parar. Você ficaria até o fim para saber o que ele escondeu por 20 anos. A chuva caía como lâmina sobre a cidade, cortando o silêncio da noite com um som que parecia um lamento. No coração de um bairro rico, o restaurante Aurora brilhava como um farol dourado, suas janelas embaçadas pelo calor humano e por algo mais pesado, uma tensão que pairava como fumaça. Lá dentro, o tilintar de taças de cristal e o murmúrio de conversas elegantes criavam uma sinfonia de riqueza, mas havia algo fora de tom. Eu vi Eduardo Viana entrar, o homem que todos conheciam como o rei dos hotéis, um milionário de 45 anos com um sorriso que parecia comprar o mundo. Seu terno impecável refletia as luzes do lustre, mas seus olhos carregavam uma sombra, como se ele soubesse que o destino estava à espreita. Ele caminhava com passos firmes, o perfume caro misturando-se ao aroma de vinho tinto e pratos sofisticados, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na borda da mesa VIP, onde se sentou com o ar de quem comandava o salão. "Quero o melhor vinho. E rápido", disse ele ao garçom, com uma voz que fazia todos se curvarem, como se o mundo girasse ao seu redor. Mas havia algo no ar, algo que nem todo seu dinheiro podia controlar. Enquanto ele folheava o cardápio com desdém, uma figura discreta se aproximava, movendo-se entre as mesas como uma sombra silenciosa. Era Clara, uma garçonete nova, de 30 anos, com cabelos castanhos presos em um coque desleixado e um olhar que parecia carregar o peso de 1000 histórias não contadas. Suas mãos seguravam uma bandeja com firmeza, mas seus olhos tremiam ao fixar Eduardo. No pescoço, um pingente em forma de chave antiga balançava, reluzindo sob a luz fraca do lustre, como se guardasse um segredo tão velho quanto o próprio tempo. "Boa noite, senhor", disse ela, com uma voz que misturava timidez e algo mais profundo, uma determinação que ele não notou. Ainda não. O ar parecia mais denso, como se o destino estivesse sussurrando. "Hoje, tudo muda." Eu podia sentir o cheiro da chuva lá fora, misturado ao perfume dos clientes, e sabia que algo estava prestes a explodir. Clara se movia pelo restaurante com a graça de quem aprendeu a sobreviver em silêncio, cada passo calculado, como se temesse quebrar algo invisível. O barulho das taças e risadas abafadas enchia o salão, mas, para ela, tudo parecia distante, como se o mundo estivesse em câmera lenta. Quando serviu Eduardo, algo nela mudou. Ele a repreendeu por demorar com o vinho. "Você é nova ou apenas lenta?" Com um tom cortante que fez outros garçons trocarem olhares nervosos. Mas Clara não abaixou a cabeça. Em vez disso, olhou nos olhos dele, e por um instante, o tempo parou. Eu vi Eduardo hesitar, como se aquele olhar tivesse acendido uma memória enterrada sob camadas de culpa. "Desculpe-me, senhor", disse ela, mas sua voz tinha uma ponta de algo que não era subserviência. Era como se ela soubesse algo que ele queria manter escondido. Enquanto se afastava, o pingente balançava, capturando a luz e lançando reflexos no chão polido. Eduardo pegou o celular e fez uma ligação, sua voz baixa, quase um sussurro. "Está tudo sob controle", disse ele, mas seus dedos apertavam o aparelho com força. "Ninguém vai descobrir. Não agora." Eu não sabia o que ele queria esconder, mas o jeito como ele olhou para Clara, como se ela fosse uma ameaça, fez meu coração acelerar. Fora do restaurante, Clara aproveitou uma pausa para respirar o ar frio da noite. A chuva molhava seu uniforme, e o cheiro de asfalto úmido enchia seus pulmões. Ela tirou o pingente do pescoço e o segurou contra a luz de um poste, seus dedos traçando os detalhes entalhados. Em sua mente, flashes de uma infância difícil surgiram. Uma casa humilde, com paredes rachadas e o cheiro de sopa caseira. Uma mãe de olhos cansados, Marina, dizendo: "Guarde isso, Clara. Ele vai te encontrar um dia." Quem era ele? Por que aquele pingente parecia pulsar com uma história que ela não entendia? E por que, ao olhar para Eduardo, ela sentia um vazio que parecia engoli-la inteira? O restaurante Aurora pulsava com vida na noite seguinte, o som de risadas e talheres tilintando como uma orquestra caótica, o cheiro de vinho caro e ervas frescas pairando no ar. Clara movia-se entre as mesas,
o peso do pingente em seu pescoço como um lembrete constante do que ela precisava descobrir. Eduardo estava lá, na mesma mesa VIP, seu terno escuro contrastando com a palidez de seu rosto, os dedos tamborilando na mesa como se tentassem afastar um medo invisível. Clara respirou fundo, o cheiro de cera do chão misturando-se ao perfume dos clientes, e se aproximou. Senhor Viana, já esteve em Vila Esperança? Perguntou ela, a voz firme, mas com tremor que denunciava o esforço para manter a coragem. O nome da vila fez Eduardo engolir em seco, seus olhos se arregalando por um instante antes de ele se recompor, como se vestisse uma máscara. Você está enganada, disse ele, o tom cortante, mas a voz tremendo como uma corda prestes a romper. Clara não recuou. Minha mãe me contava histórias sobre um homem que prometeu voltar. Ele deixou isso. Ela ergueu o pingente, e a luz do lustre refletiu no metal, lançando um brilho nos olhos de Eduardo, como se o passado tivesse ganhado vida. Ele se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira, o som ecoando no salão. Você não sabe do que está falando, murmurou, a voz quase inaudível, antes de sair apressado, deixando um cartão de visita no chão, o papel brilhante caindo como uma confissão não dita. Clara o pegou, sentindo o peso do nome gravado. Eduardo Viana, CEO, Império Viana Hotéis. O cheiro de tinta do cartão misturava-se ao aroma do restaurante, e ela sentiu um arrepio. Naquela noite, em seu apartamento pequeno, o ar úmido carregava o cheiro de café velho e mofo. Clara sentou-se à mesa, a luz fraca da lâmpada piscando enquanto pesquisava Eduardo no celular. Artigos o descreviam como um magnata que surgiu do nada, um homem sem passado, apenas riqueza. Mas havia lacunas, como se ele tivesse apagado quem era. Clara abriu uma caixa antiga, o papelão rangendo sob seus dedos, e encontrou uma foto desbotada. Sua mãe, Marina, sorrindo ao lado de um jovem que se parecia com Eduardo. O coração dela disparou, o pingente em suas mãos parecendo queimar. Era ele, o homem que partiu o coração de sua mãe. Mas por que ele parecia tão assustado? E o que ele escondia que o fazia fugir dela? Clara fechou os olhos, o som da chuva lá fora trazendo memórias de Marina cantando para afastar a tristeza, o cheiro de chá de camomila enchendo a casa. Ele vai te encontrar um dia, dizia Marina. Clara segurou o pingente com mais força, decidida a descobrir a verdade, mesmo que doesse mais do que ela podia suportar. Que sua mãe contava histórias com lágrimas nos olhos. Ele era meu grande amor, dizia Marina, o aroma de chá de camomila enchendo a casa humilde, mas escolheu um futuro sem nós. Clara, então criança, não compreendia a dor por trás daquelas palavras. Agora, aos 30 anos, segurando a foto desbotada no silêncio de seu apartamento, ela sentia raiva e curiosidade se misturarem como veneno. Eduardo era aquele homem, o que deixou um pingente como uma promessa vazia e desapareceu para construir seu império de hotéis. O cheiro de mofo do papelão da caixa antiga misturava-se ao ar úmido, e Clara sentia o peso de uma verdade que ainda não conseguia alcançar. No restaurante Aurora, na noite seguinte, o salão estava mais quieto, o som das taças substituído pelo murmúrio baixo dos últimos clientes. Clara esperou até que Eduardo estivesse sozinho, o cheiro de cera do chão e vinho tinto pairando no ar. Ela se aproximou, o pingente balançando como um pêndulo. Você conhecia minha mãe, Marina Lopes, disse ela, a voz firme, mas tremendo por dentro, como se cada palavra doesse. Eduardo ficou pálido, seus olhos fixos no pingente, o brilho do metal refletindo a culpa que ele tentava esconder. Você está errada, disse ele, a voz um sussurro fraco, como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Clara jogou a foto na mesa, o papel envelhecido caindo com um som seco, como uma acusação. Olhe para ela. Olhe para o que você fez. Eduardo pegou a foto, seus dedos tremendo, o cheiro de papel velho enchendo o espaço entre eles. Por um instante, seus olhos se encheram de algo que parecia dor, como se ele visse Marina ali, viva, sorrindo. Mas ele a devolveu, dizendo: isso não é comigo. Ele saiu apressado, o som de seus passos ecoando no chão polido, mas Clara viu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, brilhando sob a luz dourada do restaurante. Naquela noite, sozinha, Clara sentou-se à janela, o som da chuva lá fora misturando-se ao cheiro de asfalto úmido que entrava pela fresta. Ela segurou o pingente contra o peito, o metal frio contra sua pele quente. Quem era aquele homem que abandonou sua mãe? E por que, mesmo agora, ele parecia tão quebrado?
Clara fechou os olhos, o som da voz de Marina ecoando em sua mente. Guarde isso, Clara. Ele vai te encontrar. Ela sabia que precisava ir até o fim, mesmo que a verdade doesse mais do que qualquer abandono. Clara não podia mais esperar. A verdade queimava dentro dela como uma chama que não apagava, cada batida de seu coração ecoando como um tambor de guerra. Ela decidiu ir até o coração do Império de Eduardo, o arranha-céu da Império Viana Hotéis, um monstro de vidro que reluzia sob o céu cinzento, como se zombasse da simplicidade de sua vida. O saguão cheirava a cera de chão e café caro, o som de passos apressados e telefones tocando criando uma sinfonia de poder. Clara segurava o pingente como um escudo, o metal frio contra seus dedos, e passou pela segurança com uma desculpa firme. Tenho uma entrega pessoal para o Sr. Viana. No topo, em uma sala com vista para a cidade, o ar estava pesado com um cheiro de couro e papéis novos. Eduardo estava de costas, olhando pela janela, como se sentisse a tempestade que se aproximava. Clara, disse ele, sem se virar, sua voz grave ecoando no silêncio, como se o destino tivesse sussurrado seu nome. Eu sabia que você viria. Clara jogou o pingente no chão, o som metálico cortando o ar como um trovão. Você é meu pai, não é? Você abandonou minha mãe, me abandonou, e construiu isso tudo em cima de mentiras. Eduardo se virou, seus olhos vermelhos, a máscara do milionário desmoronando como areia. Eu não sabia que ela estava grávida, disse ele, a voz quebrando como vidro fino. Quando descobri, Marina não quis meu dinheiro. Ela disse que você merecia mais do que um covarde. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés, o cheiro de couro da sala sufocando. Tudo o que ela acreditava, que ele sabia, que ele escolheu abandoná-la, ruiu em um instante. Mas a raiva ainda pulsava, quente e viva, como uma ferida aberta. Você nunca tentou me encontrar, gritou ela, as lágrimas escorrendo como a chuva que batia nas janelas do arranha-céu. Eduardo baixou a cabeça, o peso de 20 anos o esmagando como uma pedra. Porque eu não merecia, sussurrou ele, e o silêncio que seguiu foi mais alto que qualquer palavra. Clara ficou ali, o pingente no chão entre eles, o som da chuva lá fora misturando-se ao pulsar de seu coração. Ela queria odiá-lo, mas uma parte dela, pequena e frágil, perguntava: e se ele estivesse dizendo a verdade? E se, depois de tudo, ainda houvesse algo a salvar? Naquela sala fria, com a cidade brilhando como um mar de luzes lá embaixo, Clara e Eduardo enfrentaram o abismo que os separava. O cheiro de couro caro e papéis novos enchia o ar, mas nada podia suavizar a dor que pulsava entre eles, como uma corrente elétrica. Eduardo começou a falar, cada palavra como uma confissão arrancada à força, o som de sua voz grave misturando-se ao tamborilar da chuva nas janelas. 20 anos atrás, ele era apenas um jovem de Vila Esperança, apaixonado por Marina, mas obcecado por escapar da pobreza que o sufocava como um laço. O cheiro de terra molhada e pão fresco da feira onde se conheceram ainda vivia em sua memória. Quando Marina revelou a gravidez, o pânico dominou como uma onda gelada. Eu achei que estava protegendo vocês, disse ele, a voz tremendo, os olhos fixos no chão como se não suportasse encarar Clara. Dei dinheiro, deixei o pingente como uma promessa de voltar. Mas o sucesso me engoliu. Cada contrato, cada hotel, me afastava mais. Clara ouviu, mas cada palavra era como uma facada em seu peito, o cheiro de papel novo na sala misturando-se à raiva que queimava dentro dela. Ela morreu sozinha, disse ela, as lágrimas escorrendo, quentes contra sua pele fria, o som de sua voz ecoando na sala. Eu cresci sem saber quem eu era, sem um pai, sem nada além deste pingente. Eduardo caiu de joelhos, a culpa o esmagando como uma pedra, o som de sua respiração pesada enchendo o silêncio. Eu não sabia que ela morreu, sussurrou ele, as mãos cobrindo o rosto, as lágrimas molhando seus dedos. Eu juro, Clara, eu não sabia. Clara pegou o pingente do chão, o metal frio contra seus dedos trêmulos, o cheiro de chuva entrando pela janela entreaberta. Você não merece isso, disse ela, a voz quebrada, mas firme, como se cada palavra fosse uma sentença. Ela saiu da sala, o som de seus passos ecoando no corredor vazio, o peso do pingente em sua mão como um lembrete do que foi perdido. No elevador, enquanto descia, o cheiro metálico do ar parecia sufocá-la, mas uma pontada de esperança, frágil como uma chama em um vendaval, tremia dentro dela. E se ele estivesse dizendo a verdade? E se, depois de tudo,
ainda houvesse algo a salvar. Ela segurou o pingente contra o peito, o som da chuva lá fora misturando-se ao pulsar de seu coração, e soube que precisava decidir: odiar para sempre ou abrir espaço para algo novo. Dias se passaram, e Clara tentou voltar à sua rotina, mas o peso da verdade a consumia como um fogo lento. O restaurante Aurora parecia diferente agora, o brilho dourado das luzes mais opaco, o cheiro de comida sofisticada misturado a uma saudade que ela não explicava. Ela trabalhava seus turnos, o som das taças tilintando como um lembrete de sua primeira noite com Eduardo, mas cada vez que olhava para o pingente, via o rosto de sua mãe, Marina, com seus olhos gentis e sorriso cansado. O cheiro de chá de camomila da infância voltava em flashes, misturado ao som de Marina cantando para afastar a tristeza. Enquanto isso, Eduardo estava mudado. Em seu escritório, o arranha-céu parecia uma gaiola de vidro, o cheiro de cera e papéis novos não conseguindo apagar a culpa que o consumia. Ele abriu uma gaveta trancada, o rangido do metal ecoando como um lamento, e encontrou uma carta amarelada de Marina, escrita anos atrás. Se você está lendo isso, é porque encontrou Clara, dizia a carta, o cheiro de papel velho enchendo o ar. Não a decepcione como me decepcionou. As palavras o acertaram como um soco no peito, e ele sentiu lágrimas quentes escorrerem, algo que não fazia desde menino. Ele precisava fazer algo, mas como reconquistar uma filha que o odiava? Ele investigou a vida de Clara, descobrindo que ela trabalhava 3 empregos, o som de caixas registradoras e máquinas de café marcando seus dias, que nunca teve chance de estudar, que carregava o mesmo espírito forte de Marina. Eduardo decidiu agir. Foi até o apartamento de Clara, um lugar pequeno, com paredes descascadas e o cheiro de café velho pairando no ar. Quando ela abriu a porta, o som da chuva lá fora misturando-se ao silêncio tenso, ele segurava uma pasta, o papel brilhando sob a luz fraca. Eu não espero que você me perdoe, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, o cheiro de seu perfume caro contrastando com o ambiente humilde. Mas aceite isso. Era um fundo de investimento, criado para Marina anos atrás, agora com milhões. Era para vocês duas, disse ele, os olhos brilhando com lágrimas. Clara olhou a pasta, o cheiro de tinta nova misturando-se ao ar úmido, mas não a pegou. Eu não quero seu dinheiro, disse ela, os olhos brilhando com raiva e algo mais, uma esperança que ela não queria admitir. Quero um pai. O som dessas palavras ecoou entre eles, e Eduardo sentiu o peso de uma chance que não podia desperdiçar. Aquelas palavras foram como um raio no coração de Eduardo, o som delas ecoando no pequeno apartamento de Clara, onde o cheiro de café velho e mofo parecia amplificar a tensão. Ele, que sempre resolveu problemas com dinheiro, viu que precisava ser mais. O cheiro de chuva ainda pairava na cidade quando ele convidou Clara para conhecer seus hotéis, não como uma funcionária, mas como sua filha. Ela hesitou, o pingente pesando em seu pescoço, o metal frio contra sua pele, mas aceitou, movida por uma curiosidade que não podia ignorar. Eles começaram a conversar, um processo lento, como caminhar sobre cacos de vidro, o som de suas vozes misturando-se ao barulho da cidade lá fora. Clara ainda sentia raiva, o cheiro de sua infância humilde voltando em flashes, o som da voz de Marina cantando, o toque áspero das paredes rachadas, o aroma de sopa caseira. Eduardo carregava culpa, mas compartilhava histórias. Como conheceu Marina numa feira de rua, o cheiro de pão fresco e flores silvestres no ar, como ela o fazia rir com sua risada livre. Clara contou memórias de sua mãe, de noites em que cantava para afastar a tristeza, o cheiro de chá de camomila enchendo a casa. Em um jantar, em um restaurante menor, longe do luxo do Aurora, o tilintar das taças ao fundo parecia um eco de esperança. Eduardo confessou: eu nunca soube ser pai, mas quero aprender. O som de sua voz era suave, quase frágil, e Clara, segurando o pingente, respondeu: então prove. Ela impôs uma condição: ajude pessoas como minha mãe. Mães solteiras, pessoas que o mundo esquece. Eduardo ouviu, o cheiro de comida caseira no ar trazendo memórias de Marina, e algo em seu olhar mudou, como se ele visse um propósito maior que seu império. Eles começaram a trabalhar juntos, planejando uma fundação, cada reunião cheia de tensão e pequenos passos de cura. O som de papéis sendo folheados, o cheiro de tinta nova e café nas longas noites de planejamento, tudo parecia um tributo a Marina. Clara guardava o pingente, agora não mais um peso, mas um lembrete do amor de sua mãe, o metal brilhando como uma promessa de algo novo.
A Fundação Marina Lopes começava a tomar forma, o som de máquinas de escrever e vozes entusiasmadas enchendo o pequeno escritório onde Clara e Eduardo trabalhavam. O cheiro de papel novo e café forte pairava no ar. Mas nem todos celebravam a transformação de Eduardo. Nos corredores do Império Viana Hotéis, o cheiro de cera de chão misturava-se a sussurros de descontentamento, como uma corrente subterrânea. Ricardo Mendes, um executivo de olhos frios e ambição afiada, via a ONG como uma fraqueza, uma rachadura no império que ele queria controlar. Você está jogando dinheiro fora, Eduardo, disse ele em uma reunião, o ar pesado com cheiro de café amargo e inveja, o som de sua voz cortante como uma lâmina. Ricardo queria o controle da empresa, e a mudança de Eduardo era sua chance. Ele espalhou rumores entre os acionistas, o som de sussurros ecoando nos corredores de vidro, dizendo que Eduardo estava perdendo foco, que a fundação era uma fachada para encobrir fraquezas. Clara, agora braço direito de Eduardo na ONG, ouviu as fofocas, o cheiro de papel velho dos arquivos misturando-se à sua raiva. Eles não entendem, disse ela, confrontando Eduardo em uma sala abafada, o pingente brilhando em seu pescoço como um farol. Isso não é sobre dinheiro, é sobre legado. Eduardo, pela primeira vez, defendeu sua filha com uma força que surpreendeu a todos, o som de sua voz ecoando como um trovão. Ricardo, meu império não é mais só meu, disse ele, os olhos brilhando com uma determinação que Clara nunca vira. Mas Ricardo sorriu, um predador à espreita, o cheiro de seu perfume caro misturando-se ao ar tenso. Naquela noite, Clara encontrou um bilhete anônimo em sua mesa, o papel cheirando a tinta fresca. Cuidado! Nem todos querem sua redenção. O som da chuva lá fora trouxe um arrepio, e o pingente pareceu mais pesado em seu pescoço. Clara sabia que a luta estava longe de acabar, e o passado de Eduardo ainda guardava sombras que poderiam engoli-los. Ela olhou para o bilhete, o cheiro de tinta fresca misturando-se ao ar úmido, e sentiu o peso de um novo segredo se formando. A cidade brilhava sob um céu limpo, o som da chuva substituído pelo murmúrio suave do vento, e o restaurante Aurora parecia um lar, o cheiro de comida quente misturando-se à esperança que pairava no ar. Clara e Eduardo caminhavam lado a lado, o pingente reluzindo em seu pescoço como uma promessa cumprida. A Fundação Marina Lopes agora ajudava centenas de famílias, o som de risadas de crianças ecoando nos eventos, o cheiro de tinta nova nos materiais de divulgação. Clara, agora estudando administração, liderava com paixão, sua voz firme ecoando como a de Marina outrora. Eduardo, um homem transformado, sorria com orgulho, o cheiro de seu perfume caro agora misturado ao de papel e café do escritório da fundação. Você é o melhor de mim, disse ele, abraçando Clara, o som de sua voz suave, mas firme, como se finalmente tivesse encontrado paz. Clara retribuiu o abraço, sentindo o calor de um pai pela primeira vez, o pingente quente contra sua pele. Uma frase de Marina, gravada na entrada da fundação, ecoava em suas mentes. O amor é a chave que abre tudo. Eles não apagaram o passado, mas construíram um futuro, o som de aplausos nos eventos da ONG misturando-se ao cheiro de esperança. Essa história é sobre segredos que nos definem, culpas que nos quebram, e coragens que nos transformam. E você? Que segredo carrega no fundo do seu coração? Que reencontro poderia mudar sua vida para sempre? Se essa história tocou seu coração, é porque ela precisava chegar até você. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e inscreva-se no canal. Mas só se estiver pronto para enfrentar suas próprias verdades.